Eu sou Samantha Firralha, esse é o canal das Wonder Girls. Não conhece o nosso portal ainda? Dá uma corridinha lá, www.wondergirls.com.br. Para você que gosta da cena independente, da cena alternativa e de tatuagem, claro, tenho certeza que você vai se identificar. Falando em tatuagem, o vídeo dessa semana é o quê? Sobre coisas idiotas que ouvimos sobre tatuagem. Pois é, a vida não é só alegria, não é mesmo? Tenho certeza absoluta, claro, que toda regra é exceção. Mas eu tenho certeza absoluta que pelo menos 2 ou 3 frases dessas que eu vou falar, você já ouviu. E a minha resposta é sempre, mentalmente, a minha resposta é sempre eu mandando a pessoa se fuder. Mas como a gente faz a política da boa vizinhança e a gente ainda não chegou nesse nível de maturidade pra xingar as pessoas e sair andando, a gente sempre responde com um sorriso, não é mesmo? A primeira frase clássica que eu ouço é: custou caro? O que eu deixo sempre muito claro é que quem me tatua, ou tatuadores em geral, são artistas. Então eu acho que quando a gente precisa pagar o preço pela arte. Evidente também que temos tatuadores e tatuadores. Temos preços e preços, temos bom gosto e mau gosto. Eu acho que cada um tem que escolher aquilo que lhe convém. Cada um escolhe o tatuador que quer, certo? Então quando uma pessoa me pergunta se é caro, se eu paguei, se foi barato, essas coisas, eu sempre peço pra pessoa conversar direto com o tatuador, pra eu não ficar me estendendo muito, afinal eu não sou muito boa de papo dessas coisas, que eu sou meio grossa. Outra pergunta clássica que eu ouço é: e quando você ficar velha, como vão ficar suas pelancas? Essa resposta é muito simples, curta e objetiva. Vou ficar pelancuda tanto quanto você, mas as minhas pelancas serão coloridas. Muito simples. A pessoa já acha que até perde um pouco o rebolado, e aí a gente muda de assunto. Que me dá um nervoso é: doeu muito pra fazer? A pessoa sabe que é feita com agulha, muitas agulhas, e a pessoa pergunta se doeu muito. A minha resposta sempre é: ninguém nunca morreu fazendo tatuagem, então fica tranquilo, pode ir lá fazer, é de boa. Uma das que me deixa mais irritada é sobre significado de tatuagem. Eu tenho quase o corpo completo de tatuagem, a pessoa me pergunta qual é o significado da sua tatuagem. E a minha resposta sempre é: qual que você tá falando? Porque, né? Temos algumas tatuagens espalhadas por aqui. Normalmente eu acabo respondendo num todo, falando assim por partes. Mas é uma pergunta que me deixa um pouco desconfortável, porque tem histórias, tem um monte de coisa, e tem muita tatuagem minha, inclusive, que é meio autodidata, assim, é meio, você olha, você já vai saber o que é. Mas eu acabo respondendo sempre assim por blocos, tipo, isso aqui, isso, aquilo, aquilo, mas que é um saco, né? A pergunta, o que significa, vem embutida com a pergunta: você não vai se arrepender? Quando eu respondo a minha pergunta sobre o que significa, eu acabo contando histórias por blocos da minha vida. E quando a pessoa pergunta: você não vai se arrepender? Eu me pergunto mentalmente: porra, mas eu fiz porque foi um momento importante, porque representa pessoas importantes, ou é família, ou é meu amigo, ou foi alguma coisa, um momento importante. Então, eu vou me arrepender? Não faz muito sentido, né? Mas tudo bem, eu acabo respondendo sempre que não vou me arrepender. Tem uma pergunta que parece que é pergunta de parente. Eu não sei como que são os seus parentes, mas os meus, cada vez que me vêm os distantes, né? Porque os próximos sabem como que eu sou. Os distantes sempre me perguntam: mais uma? Ainda tem espaço pra fazer? Sempre tem espaço. Fica tranquilo que isso aqui sempre tem espaço. Se não tiver, a gente dá um jeito. Não se preocupa não, o corpo é meu, a gente se vira. Nessa gama de parentes, a gente ainda se encontra com pessoas que fazem a pergunta mais estúpida que tem uma frase mais estúpida que pra mim é: este desenho não combina com você. A minha resposta quando eu tô de bom humor é só sorrir e eu me viro e pronto. Mas se eu estou de mau humor, eu falo: você quer tatuar esse mesmo desenho em você? Saindo dos parentes, entrando numa lacuna obscura chamada homens. Homens e seu fetiche por mulheres tatuadas. O que me incomoda mais é o tipo de abordagem. Quando eles chegam em você com a seguinte frase: eu adoro mulheres tatuadas. Ou então, eu acho mulheres tatuadas muito estilosas. O problema desta frase, né, desta composição, é que normalmente quem fala essa frase não tem sequer um rabisco. Então é o tipo de... eu não consigo nem responder.
Quando uma pessoa que não tem o menor estilo compatível, é claro que tudo isso é muito superficial, né? Afinal, a gente sabe como que é o dia a dia, a gente sabe que o Cupido pode fazer milagres aí neste negócio. Porém, essa frase, eu acho mulher tatuada estilosa, e a pessoa não tem sequer uma tatuagem, a gente não consegue, eu, Samantha, não consigo desenvolver um diálogo sobre este assunto. Porque qualquer coisa que eu falo sobre tatuagem, no mínimo ele vai ficar boiando. Ou vai ficar falando aquela frase clássica. Ai, mas eu queria fazer um dragão. Ah, mas eu queria fazer isso. Ah, mas eu queria fechar o braço. Ah, mas eu queria fechar a perna. Ah, mas eu queria mandar uma tatuagem no pescoço. Então esse, mas eu queria, mas eu queria, mas eu queria, eu não consigo desenvolver um diálogo com esse tipo de pessoa. Ou então acontece o processo inverso. Um homem te aborda com a seguinte frase: nossa, você é muito bonita, eu acho que você ia ficar tão melhor sem tatuagem. Eu raramente respondo esse tipo de cantada ou esse tipo de de abordagem, mas a minha vontade de responder é: ninguém tá perguntando isso pra você. Alguém tá te perguntando? Não, né? Então tudo bem. Saindo da Lacuna Homens, entrando no ramo profissional. É muito comum a gente ouvir a seguinte frase: mas você não pensou no seu lado profissional? Você não vai se arrepender? Vai ser fácil de você arrumar um emprego? Primeira coisa. Por isso que tatuagem é feita só para maiores de 18 anos. Segundo ponto muito importante, quando a pessoa assume fazer uma tatuagem, assume o compromisso de ter uma marca na pele para o resto da sua vida, ela precisa ter consciência, ou não, consciência de que aquilo é permanente e de que ela vai ter que arcar, como tudo na vida, com as consequências daquele seu ato. Então, seja ele bom, seja ele ruim, a gente vai ter que arcar com essas consequências. Então, se você tem mais de 18 anos, ainda não tem tatuagem, mas pretende fazer uma tatuagem, saiba que sim, a gente sofre muito preconceito, como tudo, né, nesta vida. Mas que o seu profissionalismo, a sua capacidade e a sua vontade de crescer profissionalmente seja sempre maior do que qualquer preconceito que a gente sofra. Então, quando você for escolher uma tatuagem, se você ainda não tem nenhuma tatuagem, saiba que sim, sofreremos alguns olhares ou alguma coisa mais pesada, se for o caso, mas que sim, também temos que lutar para derrubar este preconceito bobinho. Afinal, profissionalismo é profissionalismo, certo? Uma das perguntas mais toscas que existe no mundo: você tem tatuagens em lugares escondidos? Porra, se tá escondido, não te diz respeito se você não viu ainda, né? Continuando esta fase do preconceito, a seguinte pergunta: você não tem medo do que os seus filhos vão pensar? Pois bem, isso é uma frase que me perguntam bastante. O que você vai dizer para os seus filhos? E se seu filho falar que quer fazer uma tatuagem também? Primeira coisa muito importante dessa vida: ninguém tem que se meter na criação de filho de ninguém, não é mesmo? Se você quer ter filho, você tem. Se você não quer ter filho, você não tem. Se você educa o seu filho do jeito que você quiser. Eu sendo tatuada ou não sendo tatuada, eu acho que isso não vai influenciar quase em nada, eu espero, na criação dos meus filhos ou na educação. Então, pra você que faz esse tipo de pergunta, se coloque no nosso lugar, que é meio chato de ficar respondendo. E pra finalizar o vídeo de hoje, a palavra de ordem é respeito. Coloque-se sempre na posição do próximo e tenha discernimento e bom senso para fazer esse tipo de pergunta e até mesmo para responder essas perguntas que são tão chatas e corriqueiras. Coloca aqui nos comentários as perguntas que eu, evidente, esqueci, pra gente fazer um vídeo número 2 com perguntas feitas por vocês. Pra você que quer ser uma Wonder Girl, manda pra gente seu material, curte nossa página, compartilha, segue a gente no Instagram, marca a gente lá no Facebook. Nossos olheiros são sempre, ó, de butuca pra ver quais serão as próximas Wonder Girls. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida que é bem importante pra gente e dar uma corridinha lá no nosso site www.wondergirls.com.br. Até a próxima!